o ar denso e sufocante com o cheiro de pólvora, a fumaça ardendo nos olhos, o odor acre de madeira queimada e pólvora permeando tudo, um reflexo sombrio do campo de batalha, um ataque aos sentidos, onde até o ar é pesado com tensão e medo. O chão treme sob o peso dos cascos dos cavalos, o estrondo ensurdecedor dos canhões, cada tiro sacudindo a terra, reverberando pelos corpos dos vivos e dos mortos. Os gritos da batalha abafam todos os outros sons, uma sinfonia caótica de destruição. O campo de batalha, uma fornalha de caos e derramamento de sangue, onde a vida é terrivelmente frágil. Soldados se enfrentam em combate corpo a corpo, seus rostos contorcidos em uma mistura de medo e determinação. No chão, entre os corpos, espalhados após o confronto brutal, um lembrete brutal do preço do conflito. Gritos de dor e arrependimentos ecoam pelo campo de batalha, refletidos pela terra, criando uma trilha sonora arrepiante. O cheiro de pólvora se mistura com o odor metálico do sangue, um aroma nauseante e inesquecível, uma lembrança constante da dança da morte. O campo de batalha, onde a linha entre a vida e a morte é assustadoramente tênue, cada segundo uma luta pela sobrevivência. Os uniformes dos soldados manchados de sangue e lama, seus rostos marcados pelo horror do que testemunharam. Mas enquanto a humanidade luta e perece, outro mundo continua alheio, indiferente. À distância, a vida segue, aparentemente entucada pelos horrores da guerra. Um contraste gritante que reflete a natureza dual da existência. Um lado lutando para sobreviver, enquanto o outro, inconsciente do sacrifício que está sendo feito, se entrega aos prazeres do dia a dia. A poucos quilômetros dali, nos salões de baile opulentos da elite russa, a vida dança em um ritmo completamente diferente. O brilho e o glamour do salão de baile, um contraste gritante com a crueza brutal do campo de batalha. Aqui, a preocupação está longe do derramamento de sangue e da violência. A atenção está voltada para o gosto refinado, a etiqueta impecável e as complexidades da interação social. Aqui, neste salão magnífico, iluminado pelo brilho suave de milhares de velas, cavalheiros e damas em trajes suntuosos deslizam pelo chão polido. As velas lançam um brilho etéreo, criando uma atmosfera de encantamento e romance. Os dançarinos se movem com graça, cada passo um testemunho da sofisticação e do refinamento da elite. Risos ecoam, taças de champanhe tilintam e fofocas são compartilhadas como pedras preciosas. A conversa é leve e despreocupada, muito distante da realidade brutal enfrentada por aqueles no campo de batalha. Aqui, as maiores preocupações giram em torno de casos amorosos, reputação e posição social. Sussurros de amor e perda flutuam pelo salão, enquanto os convidados se entregam aos prazeres da noite, alheios aos sacrifícios que estão sendo feitos em seu nome. O salão de baile, um microcosmo, isolado da dura realidade do mundo exterior. As palavras são suaves e medidas, um contraste gritante com o caos ensurdecedor do campo de batalha. Aqui as emoções são transmitidas por meio de palavras cuidadosamente escolhidas e olhares cheios de significado. A música enche o ar, uma valsa encantadora, sua melodia agridoce, um lembrete da natureza fugaz da vida, um mundo distante da brutalidade do campo de batalha. Os dançarinos se movem em uníssono, seus corpos entrelaçados, seus passos refletindo a graça e a elegância deste mundo. É uma melodia que está em desacordo com o clamor da destruição que ecoa no campo de batalha. Um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, em meio ao conflito, a vida continua. As imagens justapostas do salão de baile e do campo de batalha, um lembrete pungente da natureza dual da existência humana, a coexistência de beleza e brutalidade, graça e violência. No ano de 1805, a sombra de Napoleão pairava sobre o vasto Império Russo, ameaçando destruir sua era dourada. A ameaça de guerra se aproximava do país, um lembrete constante da fragilidade da paz. O brilho e o glamour do salão de baile, apenas um fino verniz encobrindo as correntes de tensão e incerteza percorrendo a sociedade.
Longe do salão de baile e do campo de batalha, a vastidão da Rússia se estendia, sua beleza crua e indomável. Camponeses trabalhavam nos campos, suas vidas governadas pelo ritmo das estações. Aqui, a guerra e as preocupações da elite pareciam distantes, irrelevantes. A terra, uma fonte de estabilidade e uma âncora em um mundo em turbulência. No coração das aldeias, as igrejas ortodoxas russas erguiam-se altas, símbolos de fé e tradição. Os camponeses se reuniam dentro de suas paredes, buscando consolo espiritual e orientação em sua fé. A igreja, um refúgio do caos do mundo exterior, um espaço sagrado onde encontravam consolo e paz. Os rituais, uma fonte de continuidade conectando-os ao passado e à comunidade. Com a chegada do inverno, a paisagem se transformava em um paraíso invernal. A neve cobria os campos e florestas, uma beleza de tirar o fôlego em meio à dureza. O inverno rigoroso, um testemunho da resiliência e força do espírito russo. Mesmo diante da adversidade, a vida continuava. Um testemunho da tenacidade do espírito humano. Nesta paisagem fria e implacável, os soldados russos se preparavam para a batalha. O frio, um companheiro constante, um inimigo que eles tinham que conquistar. Suas respirações formavam nuvens no ar gelado, um testemunho do ambiente hostil que eles estavam prestes a enfrentar. Mas sua determinação era inabalável, sua lealdade à sua pátria inabalável. Dentro das tendas do alto comando russo, os generais elaboravam estratégias e planejavam seus movimentos. O peso da responsabilidade sobre seus ombros, cada decisão que tomavam, impactando a vida de incontáveis soldados. Seus rostos carregavam o fardo da liderança, suas mentes presas às complexidades da guerra. Nas cidades e aldeias, as famílias aguardavam ansiosamente por notícias da linha de frente. A incerteza pairava como um véu, o medo da perda um companheiro constante. Cartas da frente eram preciosas, cada uma um elo precioso com seus entes queridos. A espera, um teste de resistência e fé, um lembrete do custo pessoal da guerra. O retorno dos soldados, um momento de alegria e alívio. A reunião com entes queridos, um momento de pura felicidade, um breve intervalo das dificuldades da guerra. As aldeias comemoravam, um testemunho da força e resiliência da comunidade. Esses momentos de alegria eram misturados com uma correnteza de outras emoções. A tristeza daqueles que haviam se perdido e a profunda gratidão pelos laços familiares. À medida que o sol nascia sobre a vasta extensão da Rússia, trazia consigo uma sensação de esperança e renovação. O amanhecer, um símbolo de novos começos, um lembrete de que mesmo após a noite mais escura, um novo dia chegará. A resiliência, a força e a determinação do povo russo, um testemunho do espírito humano inabalável. O contraste entre o esplendor do salão de baile e a brutalidade do campo de batalha serve como um lembrete pungente da natureza dual da existência humana. Mesmo em meio ao conflito, a vida continua em toda a sua beleza e luta. A dança da vida continua, um testemunho da resiliência e força do espírito humano. A sombra do exército de Napoleão se aproximava, um lembrete constante da ameaça que a Rússia enfrentava. Dos opulentos salões de baile às humildes cabanas de camponeses, todos os níveis da sociedade sentiam o impacto da guerra iminente. A luta pela sobrevivência, a luta pela liberdade, a dança eterna entre esperança e desespero. Tudo um testemunho da resiliência do espírito humano. À medida que o sol se punha sobre a vasta extensão da Rússia, ele lançava um brilho dourado sobre a terra, um símbolo de esperança e força. A beleza da terra e a resiliência de seu povo, um testemunho do espírito humano inabalável. Mesmo diante da adversidade, a vida continua, em toda a sua beleza e luta. A dança da vida continua, um testemunho da resiliência e força do espírito humano. Europa, uma tapeçaria de história, um caldeirão de pessoas e culturas diversas. Das colinas verdejantes da Inglaterra aos vinhedos banhados pelo sol da França, das densas florestas da Alemanha aos tranquilos canais de Veneza, cada região carregando as cicatrizes e histórias de um passado rico.
Essas terras testemunharam a ascensão e queda de impérios, o fervor de revoluções, a formação e dissolução de alianças. E no início do século XIX, um novo capítulo estava prestes a ser escrito na história da Europa, um capítulo que mudaria para sempre o destino do continente. A velha ordem estava desmoronando, o mundo estava à beira do caos, impulsionado pela busca implacável pelo poder. A frágil paz mantida por um equilíbrio de poder precário estava sendo ameaçada pela ambição de um homem. O que antes era considerado inabalável estava se desfazendo e ventos de mudança estavam soprando pelo continente. Em meio a essa turbulência, uma tempestade estava se formando. No céu, nuvens escuras e ameaçadoras se acumulavam, prenunciando o conflito iminente. O ar estava denso de apreensão e medo. Por toda a Europa, das cidades movimentadas às aldeias rurais isoladas, as pessoas sentiam uma sensação de presságio. Elas ansiavam por uma liderança forte, mas também temiam o desconhecido, Napoleão Bonaparte. Um nome sussurrado com admiração e medo. O homem que nasceu na ilha acidentada da Córcega havia subido ao ápice do poder militar francês com velocidade meteórica. Seu gênio militar e carisma inegável o tornaram um líder nato, capaz de inspirar lealdade e medo nos corações dos homens. Antes dos 30 anos, Napoleão se coroou imperador da França, uma declaração de sua ambição ilimitada e desejo de remodelar a Europa em sua própria imagem. Ele era a tempestade, uma força imparável que varria a Europa. Sua mente era um turbilhão de estratégias, cada movimento calculado para derrotar seus inimigos e expandir seu império. Seus exércitos, leais, disciplinados e impulsionados por um fervor quase religioso, o seguiam sem vacilar, unidos pela promessa de glória e pela crença inabalável em seu líder quase mítico. Sua grande armée era uma força aparentemente imparável, marchando pelo continente, deixando para trás um rastro de reinos desfeitos e tratados quebrados. Da Península Ibérica ao coração do Sacro Império Romano, nenhuma nação estava segura de sua ambição. Fronteiras foram redesenhadas, antigas alianças foram quebradas e a velha ordem foi lançada no caos. A fama de suas vitórias o precedeu, espalhando-se como um incêndio por toda a Europa, instilando medo nos corações de reis e imperadores. Dos vinhedos ensolarados da Itália às vastas planícies da Áustria, a estrela de Napoleão continuou a ascender, enquanto a Europa observava com uma mistura de admiração e apreensão, preparando-se para o inevitável. A beleza da paisagem contrastava fortemente com a brutalidade das batalhas que se desenrolavam. Para aqueles pegos no turbilhão do conflito, seu mundo havia mudado irrevogavelmente, marcado pela perda e pelo deslocamento. E no leste, em meio à vastidão gelada, a Rússia esperava. Um vasto império conhecido por sua força e resiliência. Com seu terreno vasto e implacável, e clima imprevisível, a Rússia representaria o maior desafio à ambição de Napoleão. O inverno russo, há muito tempo, o defensor silencioso da Rússia, desempenharia um papel crucial no conflito, testando os limites do exército de Napoleão de maneiras que eles nunca poderiam ter imaginado. A tensão aumentava à medida que rumores da guerra iminente se espalhavam pelas estepes geladas. Os russos, um povo forjado na adversidade, estavam se preparando para a luta que se aproximava. Eles sabiam que essa guerra testaria sua determinação até o limite e estavam determinados a defender sua pátria até a morte. O czar russo, confiante na força de seu povo e no tamanho de seus exércitos, estava igualmente determinado a enfrentar a ameaça. Ele reuniu suas forças, apelando para o patriotismo e ao espírito de união. O exército russo, embora não tão bem equipado quanto as forças de Napoleão, era vasto e estava pronto para lutar ferozmente por cada centímetro de seu território. O cenário estava montado para um confronto colossal, um choque de impérios que determinaria o destino de nações e remodelaria o mapa da Europa para as gerações futuras. A guerra que se aproximava seria brutal e sangrenta, com os dois lados lutando com tenacidade e coragem inabalável.
O resultado desta luta crucial ecoaria ao longo da história, seu impacto sentido muito depois de um último tiro ser disparado. À medida que os exércitos se preparavam para a batalha e os tambores da guerra ecoavam pelos campos, o mundo observava com a respiração presa. O destino da Europa estava em jogo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais jornadas históricas como esta. E compartilhem este vídeo para espalhar a história fascinante de Napoleão e sua conquista da Europa.